Bom dia, irmãos. Graça e paz. Graça e paz que fala aqui, filho? Esse negócio de estar à igreja é paz do Senhor, graça e paz. Paz seja convosco. Meu Deus, eu me perco nisso. Só ligar aqui, irmãos. Bom, ontem a minha esposa queria vir, só que ela não conseguiu. Creio que ela está me vendo agora. Nós estamos aí numa maratona, realmente, como o pastor falou. Chegamos no dia 16 de setembro aqui no Brasil, e desde o dia 16 então a gente tem ido de igreja em igreja, compartilhando aquilo que a gente aprendeu nesse tempo lá no Chile. Antes de nós irmos para o Chile, nós éramos pastores da igreja local, servimos na igreja do Evangelho Quadrangular na cidade de Marituba, e nós servimos por 8 anos essa igreja. Só que no final do ano passado nós tivemos uma direção clara de Deus, que tinha chegado um tempo da gente parar e afiar o nosso machado. Nós precisávamos ajustar a nossa rede. Nós já tínhamos usado há 12 anos, eu sou casado há 12 anos juntos com a minha esposa, e durante esses 12 anos nós temos usado essa ferramenta do pastoreamento inteligente. Nós desenvolvemos um ministério, que é apoio da igreja local em Belém, que se chamava Casa de Esté, preparando a noiva, que era um ministério de aconselhamento, cura interior e libertação. Nós trabalhávamos especificamente nessa área da cura interior, porque eu vim dessa área, então nós temos um histórico familiar de muitas dores, então Deus nos curou, e como fala em Gálatas, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, na medida que a gente obtém liberdade no Senhor, Ele também vai nos curando e nos usando para libertar outros, trazendo cura para outros. Então, por conta disso, nós paramos também o ministério, tivemos que fechar lá, e fomos então para o Chile, porque Deus tinha nos dado essa direção. E lá no Chile passamos por um processo intenso de Deus. Deus trouxe luz em áreas que nós não, com o conhecimento, com a luz que nós tínhamos, carregávamos até aquele momento, nós jamais iríamos acessar. E foi um tempo muito lindo de Deus. Fomos em família. Tenho 2 filhos. O mais velho chama-se Davi, tem 8 anos, e o mais novo é o Natan, tem 6 anos. São os meus discipuladores. Quando eu penso que eu sou crente, Deus vem e me mostra através deles que crente não sou, né? Precisa cada vez mais me converter ao Senhor. É um processo, a paternidade. Os filhos não nascem com manual, não é verdade? Não nascem com manual. E a história que você tem com seus pais nem sempre vai ser a história que você vai viver com seus filhos. A gente vai falar inclusive isso essa semana, como é importante a gente entender a dinâmica familiar, porque a gente é levado a tentar reproduzir o sistema familiar que a gente teve. Só que muitas vezes o sistema familiar que nós tivemos, o modelo que a gente aprendeu, ele não tem nada a ver com as verdades de Deus, com as escrituras bíblicas. E a gente se confunde com isso. Mas deu certo, olha quem eu sou, olha no que eu me transformei. Mas a gente não consegue ter a noção da profundidade, como aquilo nos machucou de forma emocional, de forma espiritual, de forma profissional. Então a gente precisa entender nosso modelo familiar. Trabalhamos com isso, e durante essa semana, terça e quarta, vamos estar compartilhando um pouco com vocês sobre isso. Amém, queridos? Sou o Josué, como o pastor falou. Nós nos conhecemos no tempo central da Assembleia de Deus. Tive a honra de liderá-lo, e muito feliz por vê-lo diante dessa igreja, diante de vocês. E é notório ver isso na vida do Felipe, porque ele sempre teve esse chamado, sempre foi essa pessoa, esse adolescente, esse jovem, disposto no reino, sempre fazendo as coisas com excelência. Dei uma volta aqui na igreja, eu digo, a igreja tem a cara do Felipe, tudo de excelência. E que lindo, que bom, vocês estão sendo pastoreados por uma pessoa que ama o Senhor, isso que é mais importante. Amém? Bom, então, hoje vamos falar um pouquinho dessa série. Estamos nessa série que é da vida cristã, uma nova maneira de viver, E pensando e orando sobre isso, fui estudar, estamos no capítulo 12 do livro de Romanos. E o capítulo 12 é um capítulo muito incrível do livro de Romanos, porque Paulo nos desafia a nós aprendermos a desenvolver a nossa vida cristã dentro do aspecto e dentro da cosmovisão certa e correta.
E o capítulo 12 é um capítulo muito chave, porque ele nos dá a chave de como nós podemos viver essa nova vida em Cristo, mas no decorrer do capítulo ele também nos dá a parte prática disso. Porque o Evangelho, ele só faz sentido se a gente conseguir aplicá-lo. Tudo que a gente recebe de revelação, tudo que a gente lê nas Escrituras, se ficar apenas no campo do conhecimento, isso não gera transformação. Porque conhecer sobre as Escrituras não vai gerar transformação na nossa vida. O que gera transformação é a revelação dela. É quando eu, então, dou tempo para ouvir Deus, através do seu Espírito, gerar uma transformação palpável diante de mim. Então o Evangelho, ele é palpável. O Evangelho, ele é prático. Não tem como eu me titular cristão se eu não consigo viver os princípios cristãos. E a gente vive uma geração hoje muito complicada. Porque se você abre a internet, você abre o Instagram, você abre o WhatsApp não, mas o YouTube ou as redes sociais, você vai ver sempre alguém falando sobre o Evangelho. Sim ou não? E às vezes o discurso daquela pessoa é lindo. Às vezes o discurso daquela pessoa é incrível. A sua retórica, o conhecimento que ele tem das Escrituras, a profundidade com que ele fala. Mas quando você vai ver a prática de vida, você percebe que uma coisa é o que ele conhece e a outra é o que ele vive. Porque o Evangelho, queridos, é uma chamada radical para uma mudança de vida. E não tem muito sentido, não tem muito lógica dentro do nosso aspecto humano. Você já ouviu que Jesus fala, quem quer ser o primeiro tem que ser o quê? Olha, tem que ser o quê? Tem lógica isso? Eu quero ganhar, Jesus está dizendo perca. É melhor dar do que receber, mas nós corremos atrás de receber, de ter. E Jesus está dizendo, para você ter, você precisa o quê? Dar, você precisa despojar. O Evangelho vai na contramão de tudo. Estávamos discipulando um casal de empresários da cidade de Belém, agora esses dias já estamos com eles, e conversando com eles, explicando sobre isso. Ele disse, pastor, agora faz todo sentido, eu tenho uma funcionária que ela está grávida, e ela está entrando no trimestre final da gravidez, é mais difícil, e Deus me falou que eu deveria reduzir a carga horária dela. Vou colocar ela num horário fixo, ela vai poder sair mais cedo, entrar um pouquinho mais cedo, mas ela sai mais cedo. Vou reduzir pela metade a carga horária, mas vou pagar o salário integral. Eu fiquei em crise. Como Deus está me mandando fazer uma coisa que ninguém faz? Pois é, esse é o Evangelho. O Evangelho te chama para fazer coisa que ninguém faz. Mas não tem lógica. Mas o Evangelho a gente não vive por lógica. O Evangelho a gente vive por fé. Está no PDD, sim ou não? Eu corro muito. Se eu estiver correndo muito, falando muito rápido, você fala assim, pare, pastor. Então qual é o versículo chave do capítulo 12 de Romanos? Eu queria ler com você Romanos capítulo 12, verso 2. Diz o que? É um texto que a gente já conhece de cor. É um texto que eu gosto muito. E ele começa a falar, Paulo, trazendo uma dinâmica muito interessante, porque ele fala assim mesmo: e não vos conformeis com este século. E é interessante que essa ideia de conformar é se adaptar a uma estrutura que você não foi criado. Então ele fala assim mesmo: não se amoldem, em outras versões, não se conformeis, não se adapteis ao padrão deste século. O que Paulo está dizendo? Você não deve deixar a sua identidade, você não deve abandonar a sua estrutura, você não deve abandonar quem você é e se conformar. O que você quer conformar? É como se eu pegasse uma esponja de mais ou menos o tamanho dessa mesa, pegasse essa esponja e fosse empurrando ela para dentro desse copo. O que eu estou fazendo com a esponja? Eu estou conformando ela no copo. Está dando para entender? Eu vou pegar a esponja, vou empurrar, vou colocar ela, pronto, ela coube no copo. Mas essa é a forma, é a identidade dela? É a forma dela? Ela foi criada para viver aqui dentro? Não, isso que Paulo está dizendo, não se conforme, não entrem dentro de uma estrutura que vocês não foram criados para pertencer, para não pertencer. Não entre nessa estrutura, não vos conformeis. Aí ele continua e diz, mas transformai. O que é transformar? É quando você sai, pum, e você revela quem você é. Mas transformai, ou seja, se permitam ser aquilo que vocês foram criados para ser. Romanos capítulo 12. Deixa eu abrir aqui rapidinho a minha Bíblia. Versículo 1.
Então Paulo começa a dizer: rogo-vos, pois, versículo 1, rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. É interessante isso que Paulo fala. Vamos rapidamente descrever esse negócio aqui. Ele está fazendo um apelo para que a gente apresente o nosso corpo como um sacrifício. Mas é interessante, como um sacrifício vivo. Não sei se você sabe, mas no tempo de Israel, como era o processo, todo judeu deveria ter uma certa criação. Por que deveria ter uma certa criação? Porque quando Deus instituiu a lei, Deus instituiu um sistema de redenção pelos pecados. Como eu vou redimir as minhas falhas, os meus pecados? Deus construiu um sistema, que era o sistema de sacrifício. Vamos supor, Josué tinha lá 10 bois, e eu cometesse um pecado, então eu cometesse um adultério. Aí o adultério não tinha nem como compensar, porque você é apedrejado até a morte. Cometi um delito, eu tinha pegado algo de alguém, então eu deveria pagar por isso. Como eu pagava? Eu tinha que não apenas confessar esse pecado, mas eu teria uma perda. Então eu deveria levar um animal perfeito para ser sacrificado, e esse animal seria então o preço do meu pecado. O que Deus queria ensinar ao povo de Israel com toda essa liturgia de sacrifício? Que o pecado custa, que o pecado é caro. O pecado deixa as pessoas pobres. Porque imagine se você criasse 10 ovelhas. Quanto está uma ovelha hoje? Eu criei ovelha já um tempo atrás, eu comprava R$70 em Marituba. Vamos supor que esteja R$70. Aí eu tenho lá 10 ovelhas, R$700, sim ou não? Só que na semana eu pequei 10 vezes. E eu tinha que sacrificar essas 10 ovelhas. Quanto eu perdia nessa semana? R$700. Isso numa semana, e na outra mais 700, e na outra mais 700, e na outra mais 700. Ou seja, chega uma hora que o pecado é tão custoso que a gente deixa pobre. Por isso que o problema da nossa sociedade não é a má distribuição de riqueza. Quando Jesus falou, por exemplo, para os judeus, para os discípulos: olha, para Tomé, os pobres vocês sempre terão com vocês. Jesus não estava trazendo um conceito de determinismo, ele estava explicando que o centro da pobreza não é a distribuição de renda, o problema da pobreza é o pecado. E quando tiver pecado no mundo, querido, vai ter pobre, porque a pobreza é consequência do pecado. Então, quando Paulo fala: apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ele está dizendo que precisamos nos apresentar a Deus de forma perfeita. Esse conceito, essa palavra perfeita, vem do grego teleios, e teleios significa inteiro, completo, sem faltar nenhuma parte. O que Paulo está nos chamando? Eu preciso me apresentar a Deus de forma integral, ou seja, eu não posso servir a Deus de forma parcial. Eu não posso, dentro dessa estrutura eclesiástica, dar o meu melhor. Eu não posso, dentro dessa estrutura eclesiástica, ser uma pessoa exemplar. Eu não posso, dentro dessa estrutura eclesiástica, ter uma boa reputação e lá fora ter outra. Eu preciso ser completo, eu preciso ser inteiro, eu preciso ser pleno. O sacrifício perfeito é que eu me apresente a Deus de forma inteira. Está dando para entender, sim ou não? E por isso ele fala: mas para eu ter esse sacrifício perfeito, para eu ser esse sacrifício perfeito, para eu me apresentar de forma vivo, santo e agradável a Deus, e é interessante, é agradável a Deus. Por isso que Paulo fala em Coríntios: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façais para a glória de Deus. Então tudo que eu faço, no final, tem que gerar glória a quem? A Deus. Então no final do meu dia, quando eu termino de trabalhar, Deus foi glorificado. No final do meu dia, quando eu acabei de dar aula, Deus foi glorificado. Como eu lido com o meu dia a dia é um sacrifício santo, vivo, santo e agradável a Deus. Então a nova maneira de viver requer que a gente entenda que toda a nossa vida é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então a gente precisa conduzi-la dessa forma, mas a gente só vai conseguir visualizar, a gente só vai conseguir entender e compreender isso por conta do versículo 2, quando ele fala: e não vos conformeis, ou seja, você não pode se adequar a um padrão que Deus chamou. Deus não te chamou.
Se eu sou professor, eu não posso pensar em educação como os demais professores. Eu não posso conduzir o sistema educacional como os demais professores. Eu não posso ir para uma sala de aula como os demais professores. Se eu sou universitário, eu não posso estudar como os demais alunos. Eu recordo quando fazia o UFPA, eu estudava na UFPA de manhã e na UEPA à noite. E diziam que eu era doido, porque eu fazia ciências sociais na UFPA. E os professores, totalmente comunistas, né, progressistas, eu tinha dificuldade de aceitar muito as ideias do Marx. Então o que eu fiz? Fui estudar, fui ler sobre ele. Eu só vivia na biblioteca, lendo. Porque eu não podia ser qualquer um aluno. Porque o meu estudar era um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é ser perfeccionista, mas é fazer com excelência aquilo que Deus está confiando em você. Como é que você lida com a sua casa? Como é que você lida com os seus bens? Agora há pouco nós estávamos tendo um momento de gratidão. E às vezes a gente se esquece de agradecer a Deus aonde nós chegamos. Senhor, obrigado por estar onde eu estou. Obrigado por ter o que eu tenho. Obrigado por ser quem eu sou. Isso Paulo começa a trazer essa reflexão de forma muito interior. E ele trabalha nessa questão da mudança de mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aqui é o grande problema da comunidade cristã hoje. Porque depois da salvação, quando nós aceitamos Jesus, nós temos direito a uma segunda coisa, que é a coisa mais excelente, é ter direito a uma mente nova. Eu tenho que parar de pensar da forma como eu pensava. A partir do momento que você se torna um cristão, você se torna um filho de Deus, você tem que pensar como um filho de Deus, você tem que pensar como Jesus. Por isso que a Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo. E você já pensou, é até duro de falar, mas nós cristãos, às vezes, nós somos estúpidos em muitas coisas que a gente fala? Porque a gente não consegue acessar a mente de Cristo. A gente tenta interpretar ou entender a palavra de Deus de uma cosmovisão que não é a mente de Jesus. Então a gente precisa entender que ter a mente de Cristo requer uma transformação, requer uma disposição. Dá ao Espírito Santo essa liberdade de nos conduzir da forma certa. Está no para entender, sim ou não? Então o segundo versículo fala isso. Aí Paulo começa. Versículo 13 ele fala assim mesmo: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Então olha como Paulo começa a descrever. A partir do momento que você começa a ter uma nova mente, a partir do momento que você começa a entender que você é um sacrifício santo, agradável a Deus, você começa a ter uma visão correta de si mesmo. E aí é um problema. E Paulo começa a bater nisso. Cada um dentre vós não pense de si mesmo além do que convém. Ou seja, você precisa ter uma visão correta de si mesmo. Você consegue ter uma visão correta de si mesmo? Isso fala da nossa identidade. Quem você é, quem nós somos, quem eu sou, por que eu existo, por que eu estou nesse mundo, por que eu estou nessa terra. Às vezes a pessoa leva a vida toda vivendo uma vida que ela não queria. Ela é uma pessoa que ela nem sabe se ela de fato é. E a gente está falando de cristãos, não estamos falando de pessoas que estão fora, estão desprovidas da graça de Deus. Estamos falando de pessoas que estão debaixo da graça de Deus. O que eu tenho pensado de mim mesmo? Quais são os valores que eu carrego sobre mim mesmo? Qual é a identidade que eu tenho me aportado, me segurado? Qual foi o rótulo que eu coloquei sobre mim mesmo? Então ele conclui e fala: antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Eu tenho que pensar a partir das verdades de Deus sobre mim. Se eu sou um professor, se eu sou um engenheiro, se eu sou um profissional, se eu fui chamado ao apostolado, qual é o conceito que eu tenho sobre mim? Qual o conceito que eu carrego sobre mim? A nova maneira de viver, ela perpassa, primeiro, sobre que entendimento eu tenho de mim mesmo. Mas deixa eu falar, não existe autoconhecimento sem o conhecimento de Deus. A gente está vivendo essa moda hoje, né? O autoconhecimento.
E para os progressistas, a autopercepção. Como eu me autopercebo? Não existe isso. Porque a identidade, eu não assumo uma identidade. Eu não defino, eu não tenho a capacidade de definir quem eu sou. Porque a identidade é algo que é dada, é algo que a gente recebe. Não é algo que eu determino, eu autodetermino a minha identidade. Todos nós recebemos um nome, sim ou não? Quando você nasceu, você recebeu um nome. Quem te deu essa identidade? Os nossos pais. Eu não disse, não, papai, quando eu recém-nasci, não quero ser batizado como Josué. Não, eu acho que eu podia ser, não podia ser outro. Podia ser Schwarzenegger, alguma coisa assim. Porque a identidade, ela vem de fora. Lembra quando Deus fala com Jeremias? Jeremias, eu te chamei desde o ventre da tua mãe. Eu te conheço, eu te dei um nome. Eu chamei pelo teu nome. A identidade vem de fora, não vem de dentro. Então, na medida em que eu conheço a Deus, Deus me faz conhecido. Deus me diz quem eu sou. Então, é impossível ter um autoconhecimento sem o conhecimento de Deus. E Paulo está batendo nessa tecla. Você não pode ter de si mesmo um conhecimento que não venha da graça de Deus. Você não pode ter de si mesmo um conhecimento que não foi revelado de Deus. Se você está pensando além do que Deus pensa sobre você, tem alguma coisa distorcida na sua identidade. Graça, entendimento. Então o versículo-chave é esse. Então a nova maneira de viver requer uma nova natureza. Nós somos constituídos, não sei se você crê nisso, mas a Bíblia fala sobre isso. Nós somos um espírito que habita num corpo e possui uma alma. E é interessante que essa junção você vai ver lá em Gênesis 2. A Bíblia fala que Deus criou o homem do pó da terra, criou uma estrutura física, sim ou não? E ele soprou um homem o seu espírito. E o homem se tornou uma alma vivente. Então essa nova natureza, quando eu e você estávamos longe do Senhor, nós tínhamos uma natureza que Paulo chama uma natureza carnal, uma natureza que não coadunava com nada que vinha de Deus, uma natureza que era indiferente à pessoa de Deus. Mas quando nós nascemos de novo, uma nova natureza surgiu dentro de nós. E eu preciso aprender a viver segundo essa nova natureza. O problema é que a salvação, ela não muda instantaneamente a nossa natureza. Não existe essa transformação instantânea. Existe a santificação instantânea, que é a santificação pela regeneração, mas existe a santificação processual, que vai trabalhar essa velha natureza. Então, uma nova maneira de viver requer uma nova natureza. Com a velha natureza, nós pensamos segundo o nosso coração. Com a velha natureza, nós pensamos segundo as nossas emoções. Muitos de nós traçamos a vida segundo a velha natureza. Bebe uma água, irmãos, rapidinho. No Chile a gente vive um ar-condicionado 24 horas por dia, né? Então não tem o sol, mas a gente não sente esse sol, que é frio toda hora. Estou me readaptando ao clima do Pará. Aí sai do ar-condicionado e pega calor. Então vamos lá. O que Paulo está nos convidando? A deixar, a pensar, a identificar essa velha natureza. Muitos de nós casamos a partir da velha natureza. É só você pensar, o que foi que eu fiz e eu construí antes de Jesus? O que foi que os sonhos que eu tracei antes de Jesus? Tudo que você elaborou, tudo que você traçou, tudo que você sonhou, tudo que você fez antes de Jesus, eu quero te dizer, foi feito segundo a velha natureza. Agora, quando nós vemos para Jesus, existe uma nova natureza. E qual é o grande problema? É que como a gente viveu segundo a velha natureza e deu certo aquela vida, a gente quer coadunar, ou seja, a gente quer conformar a velha natureza na nova. E Paulo está dizendo que isso não dá certo. Está dando para entender sim ou não? Então eu preciso abrir mão disso. O Evangelho só tem efeito se ele resultar em ações práticas.
Então, o livro de Romanos, nós vamos ver e rever muitos ensinamentos sobre a doutrina da salvação, que a salvação é por fé, não é por obras. Vem do poder de Deus, não do nosso poder, não daquilo que a gente faz. Mas nós vamos ver também que é um livro que vai nos dar ação prática. Como é que a salvação se manifesta? A salvação se manifesta através de atitudes práticas. Como eu sei que eu mudei a minha mente? Quando eu tenho atitudes práticas. Não há mudança na teoria, só há mudança na prática. Por isso, quando Jesus pregava, Jesus não pregava de coisas que as pessoas ficavam filosofando, ficavam perdidas em conceitos e valores. Jesus falava de coisas palpáveis, simples. O que é o Evangelho? Aquele que roubava, não roube mais. É simples. Aquele que matava, aquele que sonegava imposto, não sonegue mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que dava aula de qualquer jeito, que enrolava, não faça mais isso. Isso é o Evangelho. Isso é uma mudança, isso move e revela uma transformação de mente. Ações práticas. Então Paulo aqui no capítulo 12, ele está começando a bater na igreja lá e dizer, não adianta, porque escreveu a carta para a igreja que estava lá em Atenas. E os atenienses eram intelectuais, gostavam de ficar filosofando. E Paulo disse, não, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. O Evangelho não se move nisso. Lá no começo ele vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus. Porque o Evangelho vai trazer uma atitude, um novo jeito de ser, que vai chocar o mundo. E esse é o problema. A gente está vivendo uma geração, que é uma geração que está se conformando, porque é uma geração que não quer o quê? Não quer entrar em conflito. Mas deixa eu te falar uma coisa, o Evangelho já é conflituoso. Não tem como andar com Jesus e não ter conflito. É impossível, porque o Evangelho ele é um chamado ao conflito. O Evangelho é um rolo compressor de Deus sobre as nossas falsas expectativas. O problema é que a gente cria falsa expectativa sobre o Evangelho, sobre Jesus. Você se lembra dos dois discípulos descendo de Jerusalém para o caminho de Emaús? A Bíblia fala que eles vinham descendo decepcionados, tristes, frustrados, porque eles tinham criado uma expectativa errada sobre Jesus. Jesus, o Salvador, vai nos libertar do Império Romano, vamos constituir o reino novamente, agora vamos viver livre, agora a nossa nação vai ser como a nação dos nossos antepassados. Uau! Aí Jesus morre, e aí frustrou os planos de todo mundo. E Jesus aparece para os discípulos e pergunta, por que vocês estão tristes? E eles dão um sermão em Jesus, já viu isso? Só tudo está sabendo o que aconteceu, como você não sabe o que aconteceu? Aí Jesus pergunta, o que foi que aconteceu? Jesus, que era um grande mestre, Deus usou com obras, poder, foi morto, e contou. Aí eles começam a falar de Jesus para Jesus. Aí Jesus para e começa a falar de Jesus, mas vocês não viram o que ele falou? As frustrações sobre o Evangelho nos impedem de ver o milagre do nosso lado. A vida já tinha acontecido, a vida estava do lado deles, mas as frustrações cegavam. Esse é o problema de quando a gente vem para o Evangelho com expectativas erradas. O milagre está do seu lado, a gente falou agora há pouco, Emmanuel, Deus está aqui, Jesus está com você. Querido, um com Deus é a maioria, dois é covardia. Mas a gente anda a vida toda como se Deus estivesse aonde? No além. Porque a velha natureza, ela cresceu sem Deus. Ela se acostumou a dar conta da vida. Ela se acostumou a ser autossuficiente. A velha natureza se acostumou a dar destino para ela mesma. A velha natureza é órfã. E qual é a característica da orfandade? Eu tenho que ser o meu Deus. Eu tenho que suprir as minhas necessidades. Deixa eu falar uma coisa, Deus tem compromisso com as nossas vontades ou com as nossas necessidades? Necessidade ou vontade? Necessidade. Deus tem compromisso com as nossas necessidades, mas por que a gente passa o dia todo, a vida toda, tentando suprir uma coisa que diz que Ele vai suprir? Orfandade, é a velha natureza. Quantos sabem que Deus é seu pai? O que é ter um pai? O que é ter um pai? Pai significa segurança. Os meus filhos não perguntam, por exemplo, meu filho menor, semana retrasada, ele disse, papai, bora ter um tempo de pai e filho. Tudo bem,
eu sempre tenho um tempo individual com cada um deles. Ele queria ter um tempo de pai e filho. Peguei a mão dele, fomos dar uma passeada. Pode falar, meu filho, o que você quer? O que você quer falar para o papai? Você quer abrir seu coração? Eu disse, papai, 6 anos, tá, irmão? O Natal tá longe, não tá? Tá longe o Natal. E o presente é só no Natal. Mas o senhor, veja bem, o que o senhor acha da gente ir lá na loja, só olhar o presente? Não, a gente não vai comer, só vai olhar o presente. Eu disse, meu filho, mas a gente já fez isso, você já te levei na loja, porque eles gostam muito de Lego. A gente já viu, eu já sei qual é o presente que você quer, agora você precisa orar. Não, eu já estou orando. Mas eu queria ir lá na loja, só olhar o meu presente. Ele falando e dizendo e perguntando. E os meus filhos não perguntam a si mesmo, papai, o senhor tem dinheiro? Eles perguntam, papai, eu quero tal coisa. Porque eles têm essa liberdade. Porque eles têm uma segurança. Eles sabem que eles podem recorrer a mim. Eles sabem que eu posso suprir a necessidade deles. E agora estou mais ousado. Como eu não ando com dinheiro, é só cartão. O senhor trouxe o cartão? Papai, o senhor está com o cartão aí? Menino, isso aqui é uma feira, não passa cartão. Passa sim. Não quer saber se tem dinheiro na conta, quer saber se tem crédito, ele quer saber se eu estou com o cartão, porque a minha presença traz para ele segurança e ele pode sonhar por causa da minha presença. Viver a nova vida em Cristo é viver debaixo da paternidade de Deus, saber que eu tenho um pai, que eu não preciso me preocupar, porque ele cuida de mim. Tivemos uma aula de paternidade no Chile, o professor do Texas falou assim mesmo, faça um presente, faça um pedido para Deus. E aqui ele orou, poxa, pai, eu queria tomar açaí, já faz um tempo que eu não tomo açaí, estou com muita vontade de tomar açaí. E olha o que o pai dela fez, ele não apenas realizou o sonho dela, mas nos trouxe para Belém. A nossa equipe foi para a Bahia, da Bahia foi para o Rio, agora estou em São Paulo. E a nossa família foi enviada para Belém. Por causa do açaí. A nova maneira de viver requer que a gente entenda que não está na força dos nossos braços. A Bíblia fala em Hebreus, o justo viverá do seu salário, é isso? Não, o justo viverá da fé. Mas fé em quem? Agora deixa eu te falar, a fé, ela não é algo natural. Você não nasce com fé. Ih, pastor, comecei a mudar enviesar aqui. Você não nasce com fé. A fé é ensinada. Você aprende a ter fé. E aonde é que a gente aprende a ter fé? Em casa. É em casa que nós somos ensinados a sermos crentes ou incrédulos. Porque fé está baseada em uma relação de fidelidade. Exemplo. Você era criança e você dizia assim, pai, você pode comprar tal coisa? Quando a gente voltar, a gente compra. Você já voltou 10 vezes e nunca comprou. Quando um pai promete algo para um filho e não cumpre, ele está gerando no coração desse filho fé ou incredulidade? Entende como a gente aprende a ser incrédulo? Às vezes você não crê em Deus, você está aqui no reino de Deus, às vezes você está nesse ambiente e você não consegue viver essa nova maneira que nós somos desafiados por causa da incredulidade. Porque eu não creio, porque se o meu pai errou comigo, quantas vezes o meu pai prometeu e não cumpriu? Isso gerou em você incredulidade. E é essa mesma incredulidade que a gente acaba transferindo para Deus. E é essa incredulidade que nos impede de viver essa maneira de viver. Porque o que Paulo está falando aqui é que se você entende que você tem um pai, você vai desfrutar do Evangelho. E o que a Bíblia fala? Olha como é interessante. Se nós voltarmos aqui no versículo 2, nós vamos ver Paulo falando, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, mais do que a perfeita. Eu e você podemos viver 3 níveis de relacionamento e a vontade de Deus. Você pode viver o bom de Deus. O bom de Deus é bom. Você pode viver o agradável.
Eu gosto de exemplificar isso aqui da seguinte forma: já pensou você cansado? Quando a gente está muito cansado, a gente só quer saber de dormir, né? Você está muito cansado assim, não, eu só quero dormir. E não importa aonde vai dormir, só quer dormir. Ou seja, o bom é eu encontrar um lugar que eu durma. Mas quando você tem não apenas um lugar que você durma, mas tem uma rede, não sei se você gosta de hoje, tem um lugar mais tranquilo, em silêncio, se torna agradável isso. Mas Deus quer o perfeito, Ele quer te colocar numa cama king size, um quarto escuro, um ar-condicionado, né, que a cama faça uma massagem. Isso é o agradável. Mas às vezes a gente está tão cansado que a gente só quer viver o bom. Por quê? Por causa da orfandade. Querer transformar a mente é arrancar os pensamentos de órfão e viver como filho. Só o filho consegue experimentar a perfeita vontade de Deus. O órfão não. O órfão não consegue. Então é um preço da gente viver. Então o evangelho, ele vai ser prático. É interessante que há uma sequência que fala o seguinte: aquele que semeia um pensamento, ele colhe uma ação. Aquele que semeia uma ação vai colher um hábito. Aquele que semeia um hábito colhe um destino. E aquele que semeia um destino colhe um estilo de vida. Tudo começa com um pensamento. Mas eu quero que você entenda que Jesus diz, ele mostra qual é a raiz dos pensamentos. Lá em Mateus 15:19, Jesus fala assim mesmo: porque do coração procede os maus pensamentos. É do coração do homem que procede os maus pensamentos. Ou seja, se eu tenho um coração órfão, o tipo de pensamento que eu vou ter é de órfão. E esse pensamento, eles vão sabotar, vão me roubar, vão abortar eu viver o perfeito de Deus. Como é que eu posso mudar isso? Prática. Nós mudamos a partir de resultados palpáveis. Por isso que o evangelho, ele é prático. Por isso, toda vez que você está estudando a Bíblia, você precisa colocar uma parte lá: aplicação prática. Ou seja, como isso se aplica na minha vida? O que eu vou fazer nessa semana para eu viver isso? É a prática. E Paulo então começa a descrever a partir do versículo 9 as marcas, a prática do evangelho. O que eu devo fazer? Como eu devo agir para ter essa vida? Então Paulo começa conceituando lá no versículo 9 e 10, ele fala assim mesmo: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então amor é isso, um amor sem hipocrisia. O problema é que a gente não sabe o que é o amor. O amor não é um sentimento. O amor é um mandamento. E se é um mandamento, independe do seu sentimento. Porque assim, querido, às vezes, né, eu sou casado, não sei se tem casados aqui, mas às vezes tem uns atritos conjugais, sim ou não? E não dá vontade de matar? Dá, de vez em quando, irmão. Mas essa vontade é um sentimento, né? A vontade é um sentimento, mas eu não amo pelo que eu sinto, eu amo por um mandamento. Nós morávamos num sítio, e nesse sítio lá em Marituba tinha uma piscina vazia, e às vezes dava uma vontade: rapaz, vou jogar essa mulher nessa piscina, Jesus. Ai, mas isso é um sentimento, eu não amo ela por esse sentimento. Quando a gente ama pelo sentimento, é isso que muita gente fala: o amor acabou, eu não sinto mais nada. Mas você não ama pelo que você sente. Nós não devemos amar pelos sentimentos, pelas emoções. A gente ama pelo mandamento. E o mandamento diz: amai-vos uns aos outros como Ele vos amou. É uma decisão, querido. Jesus, eu estou com vontade de esganar o meu marido, mas eu vou amar esse desgraçado. Uma vontade de pegar esse travesseiro. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Não sei se as irmãs casadas são assim,
Mas a minha mulher, não sei que, ela parou com isso, mas ela tinha um problema, irmãos, e Deus estava trabalhando o meu caráter. 4 da manhã, aliás, 5 da manhã, o melhor horário do sono. Ela me acordava, tu tá dormindo? Eu, não, estou fazendo vigília. Eu tive um sonho, claro que tu tivesse um sonho, porque à noite a gente sonha. Aí ela me acorda às 5 da manhã para me contar um sonho, irmão. Nessa hora, sobe, né? E se você não tem domínio próprio, você vai ter um demônio próprio. Muitas vezes nós somos o diabo da nossa casa. A gente tem que colocar a mão na cabeça e dizer, sai eu de mim mesmo, em nome de Jesus, eu me expulso em nome de Jesus. Sobe, irmão, sobe. Aí o Shurek começa a vir, o Hulk, e eu quero 5 da manhã. Aí eu me lembro, é o mandamento. Aí, tu quer ouvir? Ai, pode falar, meu amor, fala. Fala que o teu servo ouve, fala. 5 da manhã, irmão. Quem dorme depois disso? Ninguém. Aí ela já levanta, o que tu acha? Bora. Meu Deus. É o amor. Então o amor ele tem que ser sem hipocrisia. O amor, querido, é doloroso. Amar dói. Amar dói. Qual é a característica do amor? É que dói. Só quando eu amo, eu entendo aquilo que Jesus fala. Se alguém te bater num lado, vira o outro. E virar o outro lado, querido, às vezes não é fácil. Se permitir ser ferido de novo. Se permitir ser ferido de novo. Mas esse é o amor de Deus. Porque o amor, ele é incondicional. O amor é incondicional, porque o amor é uma pessoa. João fala, Deus é... João não fala, Deus tem amor. João fala, Deus é amor. Quando você pega 1 Coríntios 13, você vê a descrição do amor. E se você trocar a palavra amor por Deus, você vai ver o caráter de Deus. Deus é isso. Deus é paciente. Deus não se comporta de forma inconveniente. Tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Então o amor tem que ser sem hipocrisia. Não é fácil, irmão. Você está dirigindo, aí vem um filho de Belial, corta na sua frente, ainda faz cotoco para você. E você está aqui, sobe aquele demônio, e você tem que dizer, não, eu te amo em nome de Jesus. Ou então você está você está na fila esperando, aí vem uma pessoa e entra na sua frente. Cara de pau. A velha natureza já quer bater no ombro e dizer, ei, que isso? Não é falta de respeito, rapaz. A velha natureza, ela tem a necessidade de se defender. A velha natureza, ela se justifica todo o tempo. A velha natureza tem uma necessidade de aceitação. A nova não, querido. Você é amado pelo quem você é, pelo que você é, por quem você é. Então Paulo, olha, o amor tem que ser sem hipocrisia. Isso é prática. Talvez quando você sair daqui hoje, você vai ser testado. Chegar em casa, você deixou uma Coca-Cola gelando agora, já contando, poxa, eu vou almoçar, minha Coca está gelando. Seu cunhado chegou na sua frente. Você já deixou, né, o peixinho, a carne, já está tudo pronto. Você criou uma velha expectativa. Quando você chegar na sua casa agora, você vai ser surpreendido. Olha o amor. Pastor, mas a minha picanha ama. Aquele bolo, ame. Segunda coisa, quanto ao zelo. Romanos 12:11, Paulo assim fala, no zelo não sejais remissos. Ou seja, você não deve fazer algo superficial, de forma melindrosa, comedida. Não, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Como é que eu tenho cuidado de mim mesmo? Como eu tenho cuidado do outro? Como eu tenho cuidado da minha casa? Como eu tenho cuidado das coisas que Deus tem me dado? Como eu tenho cuidado do meu chamado? Como eu tenho cuidado da minha vida espiritual, da minha vida emocional? Quanto ao zelo,
não sejais remissos, não sejais comedidos, mas pelo contrário, fervorosos de espírito. Olha que interessante. Paulo não está trazendo esse zelo para uma dimensão emocional. Hoje a onda é emocional, mas tudo que Paulo fala é espiritual. Por que Paulo está falando no espírito? Porque é a nova natureza. Nós falamos, o pastor falou, que não viva mais eu, Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, não vivo para mim mesmo, a não ser para o Filho de Deus. Senhor, como eu tenho que lidar com o meu celular? Como eu tenho que lidar com o que o Senhor tem me dado? Como é que eu tenho lidado com os meus bens? O homem espiritual, o homem interior, a nova natureza tem que conduzir essa nova vida, servindo ao Senhor. Ou seja, sempre o foco é Deus. Terceiro, por causa do horário, Romanos 12:12. Então ele vai falar: quanto à alegria, regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração perseverantes. Tem que ter alegria. Às vezes o ambiente da nossa casa é um ambiente totalmente tóxico, pesado. Nós não fomos ensinados a lidar com as adversidades. E é uma geração que ela tem dificuldade de nãos. Como é que você lida com as adversidades? Quando as coisas saem do controle, quando as coisas não saem como você tem planejado, quando aquele planejamento familiar, quando aquelas férias que a gente tinha arquitetado não está saindo, você tem se regozijado na esperança. Olha o que Paulo está dizendo: fiquem felizes na esperança. Na esperança de quê? Que Deus Ele é soberano sobre tudo, que a sua alegria não está nas coisas que você tem ou faz. A sua alegria é uma pessoa. Deus é a nossa alegria, Jesus é a nossa alegria. Por isso que ele fala: seja paciente na tribulação. Você sabe que essa palavra tribulação vem da palavra tribulum. E essa palavra tribulum, irmãos, é muito interessante, porque o tribulum era um garfo que os judeus usavam na hora de separar o trigo da palha. Então eles pegavam o tribulum, colocavam em cima da palha e saiu puxando. Ou seja, toda a superficialidade, toda a palha, tudo que não ia servir era tirado pelo tribulum. Só ficava o quê? O trigo. Então quando você está passando por uma tribulação, é porque Deus está tirando o quê? A superficialidade, o que está em excesso, o que está te atrapalhando. Ele está deixando só o trigo. Por isso que ele está falando: sedes pacientes. A gente precisa entender, a nova maneira de viver nos faz enxergar as adversidades como vitamina, porque a fé também é uma musculatura. Qual é a forma que Deus usa para exercitar a nossa musculatura? Quem malha sabe, a primeira vez que você vai malhar, quando você sai da academia, no dia seguinte você está o quê? Todo dolorido. Mas no outro dia, quando você vai, e quando você continua, você já se acostuma. E aí, quando o seu professor percebe que você se acostumou, é porque os seus músculos já se tornaram tolerantes àquele peso. Tem que aumentar o peso. A nova maneira de viver nos faz enxergar a tribulação como um peso. Deus está me exercitando. Deus está me mantendo forte. É vitamina. Quarto, quanto ao trato, Romanos 12:13, compartilhar as necessidades dos santos, praticar a hospitalidade. A nova maneira de viver me faz, me retira desse ambiente do egoísmo. Eu deixo de colocar os olhos sobre mim mesmo e coloco os olhos sobre o outro. Eu começo a olhar para as necessidades alheias. Eu começo a me preocupar com aquilo que o meu irmão precisa. Eu não pego o evangelho e trago para o meu mundo, mas o evangelho me faz enxergar o mundo que está à minha volta. Por isso que Jesus vem e dá uma síntese dos mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e amais o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, tudo aquilo que eu recebo de Deus nesse lugar, eu recebo de Deus no meu quarto, isso tem que transbordar no outro, tem que alcançar o outro. Praticar a hospitalidade, essa capacidade da gente ter de não só receber pessoas em casa, mas às vezes receber a necessidade do outro. É difícil, olha que isso aqui vai cair.
É difícil a gente ter esse cuidado. Claro que tem pessoas que se valem das suas vulnerabilidades para manipular, mas a gente tem um Espírito do Senhor, e a gente precisa estar sensível ao Espírito de Deus para entender a necessidade do outro. Aquilo que Tiago fala, se o teu irmão vem e compartilha uma necessidade, você bate na costa dele e diz, vai em paz em nome de Jesus, você está pior do que o descrente. O Evangelho requer que a gente aprenda a dar, porque é melhor dar, queridos, do que receber. Romanos 12, 14, quanto às perseguições, o que Paulo nos diz? Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Estão falando mal de você? Abençoa aquela pessoa. Estão te criticando? Abençoa aquela pessoa. Não sou eu que estou te falando, é a Bíblia. Pastor, na minha empresa estão trazendo complô. Abençoa essas pessoas, não amaldiçoe. A nossa boca foi nos dada para abençoar, é um canal de bênção. É isso que a gente fala com o espírito oposto. Se naquele ambiente está todo mundo falando mal do emprego, já viu? Às vezes a pessoa está reclamando da porta que Deus deu para ela. Às vezes o crente está na empresa e o crente é o que está fazendo o complô da própria empresa. E se você está vendo algo como isso, você tem que se posicionar. Não, eu abençoo essa porta. Deus abriu isso aqui para mim. É o lugar que Deus tem abençoado a minha casa, a minha família. Eu abençoo a vida do meu patrão. Olha, você vai fazer hora extra? Amém. Eu vou fazer hora extra. Eu te abençoo. Você vai prosperar, vai prosperar. É assim que funciona. Mas a gente às vezes está lá reclamando. Fazer hora extra. Está me usando como escravo, esse emprego. Já acabou isso, essa porcaria. Já parece fechar. Olha. Aí uma desgrama dessa, perde o emprego, depois vai orar. Senhor, o emprego te dei. Então, quanto às perseguições, querido, abençoe os que perseguem. Tem gente te perseguindo, abençoe essa pessoa. Começa a orar para ela ser abençoada. Ah, pastor, está orando, está querendo pegar o meu cargo, então ore para ela ser promovida. Não ore, eu vou orar para Deus levantar os pés. Quem vai flutuar? Não, irmãos. Senhor, abençoe essa pessoa, que ela seja promovida, que ela tenha um cargo maior e que ela possa ser abençoada. É assim que funciona. Mateus 12, 12:7. Faça para os homens aquilo que você gostaria que eles fizessem para vocês. 6. Quanto à empatia, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. A gente tem que ter sensibilidade à situação, momento que a pessoa está vivendo. Tem gente que está vivendo um momento muito bom, mas tem gente que vai chegar, vai estar triste. E todos nós temos o direito de estar triste, irmãos. Tem dia que você vai acordar triste. Aconteceu situações. Não ignore as suas emoções. E a gente não pode colocar cimento em cima disso. Deus nos criou, as nossas emoções revelam também o caráter de Deus. E a gente precisa ser sensível a isso. Às vezes o irmão chega aqui, puxa vida, o que foi, rapaz? Eu fui colocar R$1.000 no bolso, caiu na rua. E o irmão, ei, rapaz, para com isso, Jesus é tua alegria. Ei, irmão, é R$1.000. Né? Eu não ia chegar perdendo R$1.000 feliz. Perdi R$1.000, ia ficar triste, Jesus. Meu Deus. A gente tem que se permitir viver essas coisas. Às vezes você perdeu algo valioso. Não é que isso não fala de você ter apego, mas fala da gente ser ser humano. 7. Quanto aos sentimentos, tende o mesmo sentimento para com os outros, em lugar de seres orgulhosos. Condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Essa percepção que eu estava falando. Romanos 12:16, Paulo está falando, a nova maneira de viver nos traz uma percepção clara de quem nós devemos ser. Jamais orgulhosos, jamais prepotentes, jamais devemos achar que nós somos, a cereja do bolo, que nós somos o centro de tudo. Não, querido, o centro de tudo é Jesus. O centro do Evangelho é Jesus. Jesus veio salvar a humanidade, sim, mas não só isso. Ele veio restaurar todas as coisas, e dentro dessa restauração a salvação do homem estava inclusa. Por isso que ele é o centro do Evangelho. Quanto ao agir,
Não torneis a ninguém mal por mal. Se a pessoa te cortou na via pública, não corta ele. Quando Deus me deu o carro, eu descobri que eu tinha um demônio. E era o demônio que não gostava de ser ultrapassado. E a minha mulher reclamava: que isso, amor? Ele está ultrapassando, eu não posso ser conivente com uma prática dessa. Olha quem está fazendo, vem para o encostamento e corta, eu vou cortar também. Aí o Espírito Santo disse: engraçado, né? Está jogando, está olhando para a trave, né? O cisco que há no outro, olha a trave da tua. E uau! Então, às vezes, a gente está agindo da mesma forma que o outro está agindo com a gente. E a gente está fazendo pior. Porque nós temos luz. Esforçai-vos por fazer o bem. Olha que Paulo está dizendo: esforçai-vos. Perante todos os homens. Eu preciso me esforçar em fazer o bem. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que Deus tem pensamentos de bem, não de mal a nosso respeito. Então eu não posso ter pensamento mal a respeito do outro. Quanto à paz, Romanos 12, 18: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Nós fomos chamados para a paz, querido. A paz que excede todo entendimento. Se estão chamando você para uma briga, não entre nela. Seja um reconciliador. Mas às vezes o crente é a gasolina do fogo. Na empresa, rapaz, falou mal de ti mesmo. Isso é do diabo. Esse aí, se eu fosse tu, rapaz, e subia para o patrão, falava logo: bora tirar esse cara daqui. Olha, é a pessoa que está gerando o ambiente hostil na escola. Não, querido, se possível, ou seja, se você tem condições de falar, se você tem condições de se posicionar, se você tem condições de atuar, o que Paulo está dizendo? Haja em paz. Não é se você quer, é se a situação permite que você se posicione. Tende paz com todos os homens. 10. Quanto à ofensa, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. O justo não se justifica, querido. Você não precisa se vingar. É difícil, porque a ofensa é algo que a gente vai viver. Todos nós vamos ser ofendidos na vida. Hoje, amanhã, depois da manhã. A questão não é a ofensa, mas é como a gente lida com ela. Então, o que Paulo está chamando? A nova natureza, ela não absorve a ofensa, como a velha natureza. Você se lembra? Quando falava mal de ti, quando você era velha criatura, o que você queria fazer? Peraí, quem falou mal de mim? Quem foi? Você ia tomar satisfá? Você ia se defender? Mas agora você não precisa disso, porque Deus te defende. Você tem quem te defenda. A nova natureza, ela não absorve a ofensa. Ela amortece. E para encerrar, quanto ao trato ao ofensor, Romanos 12, 20. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, isso aqui é mais difícil. A pessoa que está falando mal de você, a pessoa que está querendo o teu mal, olha o que Paulo está dizendo: faça o bem para ela. Olha. Como? Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás as brasas vivas em tua cabeça. Contextualizando, se o teu inimigo precisa de uma passagem de ônibus, teu inimigo está na frente da fila e furou a fila, e agora falta R$10 para ir pagar a compra dele e não tem. O que Paulo está dizendo? Paga para ele. Pastor, não sei se eu estou pronto. O evangelho é questões práticas. Uma nova maneira de viver é isso. Não é uma coisa teórica. Jesus falou assim mesmo: aqueles que têm os meus mandamentos são os que me amam. Jesus não disse aqueles que conhecem, mas os que têm. Porque você pode conhecer muito sobre Deus e não ter nada dele. Então a nova maneira de viver requer que a gente tenha atitudes práticas. Amém, queridos? Fique de pé, quero orar por você.
Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, nós queremos te dar graça. Queremos te dar graça, Senhor, porque nós somos desafiados a viver como Jesus aqui nesse lugar, na terra. Somos desafiados a viver como Jesus nos nossos relacionamentos, na nossa casa. Somos desafiados a refletir, ser como Jesus no nosso lugar de trabalho, na nossa escola, no nosso dia a dia, na rua, nos lugares que a gente transita, como supermercados, mercados, feiras. Somos desafiados todos os dias. E na medida que nós somos desafiados, Senhor, a nova maneira de viver também é desafiada. Essa nova identidade, essa nova pessoa que ama o Senhor e que deseja estar contigo é desafiada a viver. Nós pedimos que o Senhor nos ajude. O Senhor nos ajude realmente a nós conseguirmos conduzir a nossa vida dentro da sua vontade. Espírito Santo, nós reconhecemos que nós mesmos não sabemos como fazer. Nós precisamos do Senhor. Precisamos da tua intervenção, precisamos da tua graça. Precisamos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos auxilie, que o Senhor nos direcione a essa nova maneira de viver. Ajuda cada um de nós, que o desafio é grande. Talvez quando nós sairmos desse lugar, nós já vamos nos deparar com ele. Mas nós confiamos em Ti, confiamos no desafio, e nós queremos viver para a Tua honra e para a Tua glória, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe, querido. Muito obrigado. Amém, glória a Deus. Ainda de pé, a gente vai participar da ceia, e eu queria ler com você um texto da palavra do Senhor que está em Lucas. Pode vir, Led. Lucas capítulo 22, verso 19. A gente até trabalhou sobre esse texto no nosso estudo da semana agora que passou, na terça-feira. O Anderson estava falando a respeito da ceia, e a gente leu exatamente esse texto. Jesus, período da Páscoa, e ele já próximo à crucificação, então ele celebra a última ceia com seus discípulos. Muita coisa acontece, e no determinado momento da ceia, ele toma o pão e, havendo dado graças, ele parte, serve aos seus discípulos e recomenda-os, dizendo: isso é o meu corpo oferecido em favor de vós, fazei isto em memória de mim. E no verso 20 ele diz que da mesma maneira, depois de cearem, ele pegou o cálice, explicando: este cálice significa a nova aliança no meu sangue, derramado em vosso benefício. E o mais tremendo é que Jesus fala isso para os discípulos antes mesmo dele ser crucificado. E nessa mesma experiência da Páscoa, que para eles fazia todo sentido, porque eles lembravam da história em que o povo havia saído do Egito e haviam sido libertos da escravidão, então fazia todo sentido celebrar a Páscoa, fazia todo sentido o sacrifício do Cordeiro, fazia todo sentido. E Jesus pega estes símbolos, esse significado, e diz assim mesmo: agora eu trato uma nova aliança com vocês. E nessa nova aliança eu sou o sacrifício. E esse sacrifício, ele é meu corpo partido por vós e é meu sangue derramado para a nova aliança. E ele fala sobre fazer isso em memória dele. O próprio Jesus disse: olha, eu testifico a vocês que eu não beberei mais e não comerei mais até que se cumpra todas as coisas. Ou seja, aquele foi o último momento dele, e nós estamos vivendo a expectativa dessa memória constante, porque o dia que ele vier buscar a sua igreja, nós cearemos com ele. Isso é tão importante que ele está aguardando esse dia com a gente. Você imagina, Jesus ceou com os discípulos e diz assim mesmo: agora a próxima ceia que eu vou fazer com vocês é quando tudo se cumprir, porque eu quero que todos sentem à mesa comigo. E ele está lá aguardando o dia em que ele vai cear com todos aqueles que aqui entregaram a sua vida a ele. Amém? Eu queria que nós orássemos então por esses elementos. E se você é batizado nas águas, está em comunhão com o Senhor e com a igreja, você é convidado a fazer parte dessa mesa. Então, quando terminarmos de orar, você pode sair do seu lugar, vir receber os elementos e voltar para o seu lugar. Pai, nós consagramos a Ti esse momento, consagramos a Ti estes elementos e nos alegramos em Ti pela Tua fidelidade, pela Tua bondade. Obrigado pelo privilégio de sabermos que o Senhor espera esse momento de cear conosco. E enquanto isso não acontece, aqui
aqui na terra, nós queremos fazer memória do sacrifício do Senhor. Por isso nós olhamos para a nossa própria vida na manhã desse dia e entregamos a Ti o nosso ser, Pai, que as nossas mãos possam ser limpas diante do Senhor, que o nosso coração possa ser puro diante do Senhor e que possamos neste dia participar da mesa do Senhor com alegria no coração, na certeza de que o Senhor fez tudo por nós. Muito obrigado pelo Teu sacrifício. Consagramos a Ti esses elementos na certeza de que o Senhor fez uma nova aliança e nessa memória nós queremos renovar a nossa aliança com o Senhor, em o nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Se você é batizado, se você vai participar da ceia, você pode sair do seu lugar, vir buscar os elementos aqui na frente. Aproveite esse momento, adore ao Senhor. Aleluia. Eu sei que de repente do seu lado, aqui no templo, nós temos irmãos, amigos visitando, amigos que hoje não vão poder de repente partilhar do corpo e do sangue de Jesus, não vão participar da ceia. Mas Jesus, nesse mesmo dia da celebração, ele saiu do seu lugar, ele se curvou com uma bacia nos pés dos discípulos e lavou os pés dos discípulos. Ele ministrou amor e graça sobre a vida de todos que estavam ali, inclusive daquele que o trairia minutos depois, horas depois. Então significa dizer que existe bondade e misericórdia no amor do Senhor. E o irmão que está do nosso lado carrega a imagem e semelhança de Cristo. De repente, por algum motivo, não importa, não nos cabe, mas só que Ele é uma expressão também da vida do Senhor. E eu queria convidar você então, nesse momento, a sair do seu lugar e ministrar o amor do Senhor sobre o seu irmão, sobre sua irmã, sobre o seu amigo. Se ele tiver com um cálice, você pode trocar com ele. Se ele não tiver, abraça, dá um abraço gostoso, diz que o Senhor te abençoe. Como é bom estar aqui com você. Eu sei que você é precioso para o Senhor. Eu amo você em Cristo Jesus. Você faz parte da família de Deus e eu sei que nós estamos juntos, unidos num só propósito. Então, se você quiser, pode compartilhar com o seu irmão do cálice, mas se não, você só abraça mesmo e ministra, mas não deixe de fazer isso. Inclusive com as professoras que estão lá atrás, o Anderson que está ali no som, faça isso livremente, saia do seu lugar e que o Senhor possa abençoar a tua vida nesse momento. Tenha um tempo precioso com seus irmãos agora.
Glória a Deus. Gente, eu queria ter trocado com todos o cálice, mas não foi possível, tá? Mas sintam-se todos abraçados, sintam todos acolhidos e que você possa participar desse momento do pão e do vinho. Participe livremente, adorando ao Senhor, cantando. Se você já tiver participado, comece a cantar e adorar o nome do Senhor. Tenha esse tempo de liberdade mesmo, de louvor ao Senhor, na presença dEle. Eu sou livre no Senhor. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mais uma vez. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Curve sua cabeça por um instante. Eu não sei se na manhã de hoje, o que foi ministrado aqui, o Senhor gerou no teu coração o desejo de fazer parte dessa família. Talvez você entendeu e fez todo sentido no seu coração aquilo que a palavra te convida a fazer parte dessa família, desse pertencimento. Se você decide por entregar a sua vida a Jesus ou se reconciliar com Ele, eu queria que você fizesse apenas um sinal com a sua mãe. Eu quero orar com você, eu quero orar por você. Eu quero poder ter esse privilégio de poder abençoar a tua vida e de nós podermos juntos nos alegrar naquilo que o Senhor começou a fazer e que só Ele é capaz de fazer. Aleluia. Amém, glória a Deus. Pai, nós te louvamos pela manhã desse dia. Te agradecemos por tudo que o Senhor fez aqui. Te agradecemos pela oportunidade de participarmos da mesa, de termos comunhão com os irmãos e principalmente termos comunhão com o Senhor. A Ti a honra, a glória, o louvor, a adoração, a gratidão do nosso coração. A Ti, Pai, o apresentar desses corações, dessas decisões, das vidas que se entregam ao Senhor nessa manhã em arrependimento. Que o Senhor possa fazer morada, que os seus nomes possam ser escritos no livro da vida e que eles experimentem esse novo nascimento, essa jornada onde o Senhor nos faz nascer de novo e nos acompanha para um crescimento onde o Teu nome é glorificado, onde novo governo é estabelecido, onde uma nova história começa a ser experimentada e vivida, e tudo isso para a honra e glória do Teu nome, Senhor. É a nossa oração em gratidão e fazemos isso em o nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor com alegria e gratidão? Glória a Deus, aleluia.